você até falou que você é muito novo, né? Você tem 31 anos só. A galera às vezes acha que você já é um cara mais velho, um veterano do UFC de idade, né? Mas como é que foi teu início na carreira do MMA? Como você começou a lutar? O que te mexeu? Assim, pô, eu quero seguir essa carreira. Porque você falou assim, pô, passei por muitas dificuldades, eu cheguei onde eu tô, então segui em frente. Mas queria que você contasse um pouquinho da tua história, o início, Sim. como você começou nas artes marciais. Cara, é legal porque assim, meu primeiro contato com a arte marcial vem da minha mãe. Minha mãe é faixa preta de karatê. Então, com 3, 4 anos de idade, eu já ia com ela para os treinos e participava ali, né? Treino criança é bem assim, brincando, né? Só aprendendo técnica, fazendo kata, né? Do karatê. E assim, eu treinei mais ou menos até os 10, 11 anos o karatê. Mas nunca realmente me interessou tanto porque eu sempre fui muito pilhado como criança. Eu queria brincar, queria fazer, né, alguma coisa. E o karatê, ele é muito disciplinado, é muito focado, pelo menos o estilo da minha mãe, né? Tinha muito os katas, muito o desenvolvimento da técnica. E a competição para as crianças era mais uma... Não tinha muito contato. Então acabou que isso foi meio que me afastando um pouco, porque eu gostava, né, de realmente do contato, de competir muito, né? Eu gostava da competição. Então, depois disso, eu fui para vários esportes, joguei futebol, joguei basquete, joguei diferentes coisas na escola e futebol, fiz escolinha mesmo, tudo. Não era bom, era goleiro, mas era bom goleiro, pelo menos. E depois, com 15 anos, eu tinha alguns amigos que estavam treinando Muay Thai. Meu primo, até, que é mais novo que eu também, já tinha começado a treinar o Muay Thai. E me interessou, né? Eu falei, pô, eu gosto, né? Já treinei luta, sempre me amarrei em filme, Van Damme, Stallone, esses filmes assim de luta, sempre, né, me motivaram muito. Eu falei, quero começar a treinar esse Muay Thai, ver como é que é. 1 mês de treino já, caraca, essa é a parada, porque a gente treinava e todo fim de treino tinha um sparringzinho, pelo menos 3 rounds, e era porrada. Eu falei, não, isso aqui eu gosto, isso aqui me interessa. 6 meses de treino, teve o primeiro campeonato interno, e aí eu competi, perdi essa luta, mas eu lembro, minha mãe foi lá me assistir, e eu gostei pra caramba, minha mãe já me motivou, ela falou, pô, você leva jeito, assim, você perdeu a luta, mas você lutou muito bem, eu acho que você continuar investindo nisso aí pode dar certo. Né? Só que naquela visão, tipo, pô, ela sempre quis que eu praticasse um esporte, mas não no lado profissional, né? Mas pensando por eu estar gostando ali do esporte. Ali eu já falei, caraca, é isso que eu quero fazer na minha vida. Porque engraçado assim, na escola, eu nunca vi nada que me interessasse, né? Nenhuma matéria me interessou, nenhuma matéria meio que... né? Nenhuma profissão nunca encheu meus olhos assim mesmo para falar, não, é isso que eu quero ser, né? Sei lá, um médico, ou um bombeiro, sei lá, um policial. Quando eu fiz a minha primeira luta, eu falei, caraca, é isso que eu quero fazer pro resto da vida. Se eu vou ganhar dinheiro, se eu não vou ganhar, não sei. Eu sei que isso aqui me faz feliz, a sensação que eu tenho lá dentro é única, e é isso que eu vou fazer. Então, com 15, comecei a treinar o Muay Thai, com o João Batista, meu professor, né, meu primeiro professor. Logo depois disso, eu comecei a treinar o jiu-jitsu também com o Grilo, que era na Gracie Barra na época, lá em Brasília. E nessa fase de 16 anos, eu conheci o Daniel, isso era FFT na época, conheci o mestre João Torraca, que era da FFT também. E comentei com eles, né, que eu queria lutar o MMA, e nisso eles já falaram, né, tinha que ser completo, eu tinha que treinar o jiu-jitsu também. Aí eu tava treinando jiu-jitsu já. E com 17 veio a oportunidade de fazer minha primeira luta profissional. Então na época não existia amador, isso foi 2009. Então já falei com minha mãe, ela falou, beleza, eu autorizo. Chegou lá no dia do evento. Essa primeira luta, engraçado assim, as regras a gente só sabia na hora. Então a luvinha eu levei, a minha luva. Então cada um lutava com sua luva, não tinha padronização. E a regra foi passada no dia. E a regra que a gente lutou era de vale tudo. Então valia pisão na cabeça, valia cotovelada também. Caramba. Foi a única luta que eu fiz assim, e foi em ringue, né? Então foi bem legal. Assim, eu me amarrei, eu achava massa demais. Consegui um nocaute técnico no primeiro round. E também a pesagem foi interessante porque eu lembro, a gente fechou 80 quilos. Eu cheguei lá, bati 80 quilos.
e não vi meu adversário pesar. No dia seguinte eu vi meu adversário, o cara devia ter uns 95 quilos, muito maior. A sorte que ele era, tipo, bem jiu-jiteiro, assim, só jiu-jitsu, não tinha trocação. Eu consegui manter a luta em pé, consegui conectar bons golpes, consegui o nocaute técnico. Como sempre teus adversários, né, Vicente? Sempre que os caras querem te botar pra baixo. Mas assim, eu sempre fui... É engraçado, meu estilo é esse, né? Eu sou agressivo. A galera pergunta, pô, você tem muita nocaute, finalização, você procura isso? Não procura. Eu acho que é do instinto, assim. Eu sempre entrei lá e eu acho que tem uma coisa, né? Pra mim... Pô, se eu acabar logo, não tem dúvida, eu ganhei, acabou, né? Não vai ter pontos, não vai ter chance do cara me bater também. Então sempre quis acabar muito rápido a luta. Mas enfim, passou minha primeira luta e depois disso continuou. Foi ali mais ou menos 2009 para 2010 que surge, né, o Cerrado MMA. E aí a gente começou a treinar, né? Passou muita gente também lá. Aí comecei a treinar luta livre depois com o Renato, quem eu treino hoje, voltei a treinar com ele, né, o meu mestre, desde o começo assim, da luta livre. E assim, vim desenvolvendo, a gente buscou o wrestling e vim desenvolvendo, mas esse período até 2014, que foi então 2009 a 2014, foi minha carreira no Brasil, né, o início da minha carreira. E eu tive altos e baixos, ganhei algumas lutas, perdi outras lutas, e eu acho que esse começo foi a parte mais difícil para mim, porque eu era muito novo, eu estava num time que estava começando, com treinadores que ainda, né, assim como eu, estavam iniciando, né, eu como atleta, eles como treinadores, então a gente não sabia muito o caminho das pedras, então peguei muita luta com um cara muito mais experiente, eu não fui aquele cara que construiu o meu cartel, e nisso eu tive altos e baixos, tive vitórias e derrotas. Mentalmente isso foi difícil, né, foi difícil eu me manter motivado. E o que me segurou foi muito o sonho que eu tinha né, quando eu lutei com 15 anos, aquele sonho de ser o lutador é o que me manteve, né, até 2014, quando eu fui para Black Zillions a primeira vez. Mas no Brasil era difícil, eu acho que ainda é, mas antes era mais difícil ainda pela falta de visibilidade. O que acontece que eu vejo hoje, assim, nos Estados Unidos, o circuito americano de MMA é muito visto, tanto pelo UFC, PFL, Bellator. Tem vários eventos grandes que vão te alavancar e aquele circuito local está sendo visto. Aqui no Brasil a gente está lutando com pedreira, porque no Brasil só tem pedreira, só lutão, e muitas vezes a gente não é visto, né? A gente não. Então, assim, a galera vai olhar o cartel, mas não vai saber. Às vezes eu perdi uma luta, mas foi uma guerra. E lá essas lutas são valorizadas porque são vistas. Aqui às vezes fica ali, passa por baixo, né? Passa despercebido. Então isso eu senti, foi uma coisa que eu senti um pouco de dificuldade de me motivar realmente naquele início, de seguir firme mesmo tendo derrotas, acreditar, né? Mas graças a Deus consegui acreditar em